Lula na Paulista. Houve uma manifestação em São Paulo que terminou com seu momento de glória, o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva na Paulista, como se o super-homem tivesse girado a terra ao contrário e a gente tivesse voltado àquele tempo em que o Lula ainda não tinha sido presidente 2 vezes, a Dilma também não tinha tido impeachment, não tinha tido nada disso. Ele fala como um candidato que nunca esteve no poder. Ele fala como aquele Lula anos 90. Será que colaria caso a plateia fosse outra? Enfim, não sabemos, jamais saberemos, mas aqui você vai ver um compacto especial da TV Antagonista com esse discurso. O discurso, é claro, tinha alvo certo. Se Lula quer disputar a presidência, ele vai bater em quem? No presidente, em Michel Temer. E foi isso que ele fez. É que embora o governo seja fraco, embora o governo não tenha nenhuma representatividade, ele conseguiu montar, dentro do Congresso Nacional, uma força política que quase nenhum presidente eleito conseguiu. E toda essa força política está predestinada a tentar impor, goela abaixo da sociedade brasileira, uma reforma da aposentadoria que vai praticamente proibir que milhões e milhões de brasileiros consigam se aposentar, que vai fazer com que os trabalhadores mais pobres desse país, sobretudo os trabalhadores rurais desse Nordeste, passem a receber metade de um salário mínimo, sem ter noção do que esses trabalhadores representam na economia das pequenas cidades desse país. Bom, teve aí a parte do Lula explicando como é que ele fez uma revolução na Previdência aqui no Brasil. Você não sabia disso? Teve uma revolução na Previdência. Não sei, muita gente que viveu no Brasil não percebeu isso, mas o Lula estava com um papel na mão e este papel dizia isso. E ele leu esse papel para dar uma aula para o Henrique Meirelles. Eu tô até arrepiada. Vamos ver. Eu gostaria que o Meirelles tivesse ouvido. Eu gostaria que o Temer tivesse ouvido, para eles perceberem que um dia nesse país nós resolvemos o problema da Previdência, dizendo apenas uma coisa: entre a política de geração de emprego e renda e de formalização das empresas e das relações de trabalho, proporcionar um crescimento inédito nas receitas da Previdência e da Seguridade Social entre 2004 e 2014. Apenas entre 2008 e 2014 houve um aumento de 54,6% na receita da Seguridade Social, com a queda continuada do desemprego e da informalidade. Pela primeira vez na história do Brasil, teve superávit no subsistema urbano da Previdência. Isso ocorreu a partir de 2010, quando os contribuintes da Previdência superaram a marca de 50% da população economicamente ativa. E os salários cresciam em média 3% acima da inflação. Eu queria que o... Bom, é uma conta difícil da gente entender, mas o que alivia é que a gente sabe que o Lula é bom de 2 coisas: de fazer conta e de saber quanto as pessoas pobres deste país ganham de aposentadoria. Você não sabia que o Lula é o maior expert do país nesse tipo de cálculo? A gente ficou sabendo também nesta semana. Isso. São os 6 e pouco de aposentadoria, mais os 20 que a minha mulher recebia, que passou para 30, mas ela não recebeu nem o de 30 porque morreu antes. Uhum. Mais ou menos, então, 26 mil, é isso? Não, pode dar 30 mil. 30 mil reais mensal. Tem mais porque tem doação para meus filhos. Uhum. É porque eu não tenho... Não, mas o senhor, pessoalmente, só quero saber isso. Eu poderia chegar a quanto? 50 mil? Tá, 50 mil reais mensais. Eu não sei, eu tô tentando chutar aqui, doutor. Tá, aproximadamente... Eu posso depois mandar por escrito
sabe? O que Tá, é porque é importante, porque o juiz precisa fixar o disso. rendimento fixo que eu recebo todo mês é esse. São 6 e pouco da anistia e era 20, agora passou para 30. 26 mil, a empresa então. Lios que paga. Tá, 26 mil reais. Depois o advogado manda para o senhor aí Tá. o total do rendimento das doações. Tá bom. Eu fiquei assim meio cabreira, vamos dizer, porque se ele não consegue calcular quanto que entra de aposentadoria por mês na casa dele, avalia esse cálculo da previdência aí do país todo, como foi bem feito. Mas pelo visto a multidão ali da CUT, das centrais sindicais, estava gostando. Quem é empregado tem relacionamento com o sindicalista e imagina por que eles gostam desse tipo de cálculo. Mas enfim, vamos em frente com mais um pedaço desse discurso. Luiz Inácio Lula da Silva, coincidentemente, depois que o TCU começa a forçar a mão num procedimento para investigar o BNDES, faz essa declaração aqui. Olha que coisa curiosa. E nós provamos que os pobres não eram um problema nesse país. Quando a gente conseguiu incluir o pobre no orçamento da União, o pobre passou a ser a solução. Portanto, os bancos públicos têm que voltar a ser bancos públicos. O BNDES tem que voltar a ser banco de investimento e o governo tem que governar para o povo mais pobre desse país. É preciso que tenha crédito, que tenha financiamento. É preciso parar com essa bobagem de cortar. É preciso parar com essa bobagem de vender as nossas empresas estatais. Estão desmontando a indústria naval, estão desmontando a indústria da construção civil, estão desmontando a indústria de óleo e gás, porque quem não sabe governar só sabe vender. O Temer, ao invés de ser presidente, poderia ser diretor da estação comercial para vender o que era dele e não vender o patrimônio do povo brasileiro. Bom, e para terminar, a gente tem um encerramento de discurso típico de campanha eleitoral. Lula está em campanha. Não se iludam que ontem foi manifestação. Ontem foi ato de campanha, sim. Eu quero dizer aos presidentes das centrais sindicais, quero dizer aos companheiros do movimento social, eu quero dar os parabéns a vocês, porque vindo para a rua, vocês estão dando demonstração de que quem pensa que o povo está contente, quem pensa que o povo está aceitando o que está aí, está enganado. Esse povo só vai parar quando eles elegerem um governo democraticamente eleito pelo voto do povo brasileiro. Um abraço, companheiros, e até a vitória. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Até a vitória. Vitória de quem, né? Foi assim que Luiz Inácio Lula da Silva encerrou o seu discurso na Avenida Paulista. Esse é o compacto da TV Antagonista. Se você quer ter acesso a esse e outros compactos, não esqueça de se inscrever no nosso canal youtube.com/oantagonista. Para você que já está no YouTube, é só clicar aqui do ladinho, ó, na exclamação do Antagonista e se inscrever.